Hoje estamos recebendo o Dr. Luciano Pires, médico conceituado no ramo de cardiologia aqui na cidade de Camaquã, porque ontem foi o Dia do Coração. Essas datas eu acho elas muito importantes, porque elas servem... Claro que a gente tem que falar sobre a saúde do coração o ano inteiro, mas muitas vezes a gente ter uma data específica para falar sobre esse assunto serve de alerta para todos, né? Então é uma data em que a gente se reúne para ler um pouco mais, entender um pouco mais sobre principalmente as enfermidades que afetam o coração. Dr. Luciano, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Sul TV. Boa tarde, Gil, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer falar contigo e com os teus telespectadores. E eu concordo contigo, essas datas elas servem como alerta, assim como temos o dia da hipertensão, não é o dia do diabetes, o mês, né, de uma doença, o mês de outra doença, para justamente conscientizar as pessoas da importância do tratamento e também da prevenção de determinadas doenças, e especialmente as doenças cardíacas, que embora tenham um componente genético familiar importante e de herança familiar, também os hábitos do dia a dia e os cuidados são muito significativos, são muito importantes na gênese dessas doenças. Então esses dias ajudam a lembrar que eventualmente precisamos tomar algumas atitudes para evitar essas doenças que são tão importantes entre a nossa população brasileira e mundial. Bom, doutor, você atende diariamente pacientes aqui na cidade de Camaquã, então até para a gente entender um pouco da nossa realidade aqui. Quais são os principais erros que você já observou sobre os cuidados da saúde? Ou seja, questões que os seus pacientes deveriam ter observado um pouco mais. Daqui a pouco, se tivesse se atentado para determinadas questões já há mais tempo, né? Daqui a pouco poderiam estar evitando que tivéssemos uma doença mais grave afetando o coração. Isso é muito frequente, Gil, porque os maus hábitos do nosso dia a dia acabam impactando, sem dúvida nenhuma, na nossa saúde. Um dos principais deles é a falta de exercício. Fazer exercício físico tem uma capacidade muito grande, um impacto muito grande na redução da incidência e até da prevalência de doenças. Do ponto de vista cardiológico, isso é uma grande verdade, porque o exercício físico evita a obesidade, que é um fator de risco para a doença cardíaca, diminui o risco de hipertensão, diminui o risco de diabetes e assim por diante. Todos esses fatores de risco que estão associados às doenças cardíacas, especialmente as doenças ateroscleróticas, né, relacionadas também com a hipertensão, com o diabetes, com o tabagismo. O cigarro é um problema também muito incidente. A gente pensa às vezes que está diminuindo e quando vê os jovens novamente fumando bastante. Mas um dos hábitos principais aí, como causadores de doença cardiológica, é justamente a falta de exercício e todos os outros maus hábitos, né? O cigarro, a falta de cuidado com o peso, que acabam impactando nas doenças e gerando as doenças do coração. Se tivesse que destacar eu destacaria a falta de exercício físico. Bom, e quando você fala sobre exercício físico, às vezes a pessoa deve estar pensando, mas eu não tenho tempo para ir numa academia, eu não tenho tempo para jogar futebol muitas vezes, mas o exercício físico não necessariamente ele exige uma sobrecarga maior, como por exemplo uma academia. Às vezes uma caminhada acompanhada de uma recomendação médica sobre a quantos quilômetros mais ou menos eu posso, isso é importante também. Sem dúvida nenhuma. O exercício aeróbico, especialmente na hipertensão, a caminhada, 150 minutos de caminhada por semana ajuda a reduzir o nível da pressão das pessoas. Então, até 6 milímetros de mercúrio, 7 milímetros de mercúrio, uma caminhada de 150 minutos por semana pode auxiliar a reduzir. E está comprovado que o exercício físico aeróbico, que não precisa ser corrida extenuante, né? O exercício mais intenso, uma caminhada moderada, que é aquele exercício em que tu, mesmo caminhando, ainda assim não consegue conversar de maneira
totalmente espontânea, mas tu consegue falar com alguém que está do teu lado, esse exercício reduz morbimortalidade, quer dizer, reduz doenças, reduz mortalidade cardiológica e tem um impacto importante no controle da pressão, dos triglicerídeos, no aumento do HDL, que é o colesterol bom. Então é uma coisa que é um hábito que não nos exige nenhum desprendimento maior de tempo ou de tecnologias ou de equipamentos, porque a gente tendo um tênis e um calção, uma camiseta, já pode caminhar e fazer um exercício que vai fazer muito, muito bem em termos de redução de risco cardiovascular. Bom, e hoje a gente tem acompanhado algumas mudanças aqui na cidade de Camaquã, no que diz respeito à infraestrutura, que favorecem a tudo isso, né? Uma delas foi a criação de uma ciclovia na Avenida José Loureiro da Silva, né? E aí quem reside, por exemplo, lá no bairro Viegas pode utilizar a faixinha, quem reside nos bairros Oliveira e arredores, Dona Teresa, podem utilizar a Major João Meireles, que hoje, além de nós termos uma pista de caminhada, também ela favorece o ciclismo, ou seja, tem a prainha, nós temos vários pontos aqui no município de Camaquã em que você não precisa de dinheiro nenhum. Basta você se deslocar até esses locais para fazer uma caminhada. Daqui a pouco, uma meia hora por dia, já vai começar a pessoa a perceber os benefícios. Sem dúvida. Meia hora por dia, 5 dias por semana, 150 minutos, que já existe evidência de benefício em termos de impacto na saúde cardiovascular. Temos também ali próximo ao fórum, né, aquele local que o pessoal caminha bastante ali. Realmente, Camaquã tem boas opções para se praticar esse exercício que é gratuito, né, Gil, e que realmente faz muito bem, sem dúvida nenhuma. Bom, uma outra pergunta também, aí entra naquela questão dos mitos e verdades, né? A gente vê muitas vezes nas redes sociais que o vinho seria um grande aliado do coração. O vinho realmente tem algum tipo de benefício para o coração? Tu sabe que eu confesso ser um enófilo. Eu gosto muito de vinho e na verdade, esta é uma questão ainda um pouco controversa. Não existe um grande estudo que foi desenhado para avaliar esta questão. A maioria dos estudos que demonstraram benefício não são ensaios clínicos controlados e randomizados e controlados, que é o padrão ouro para determinar a relação causal de um determinado medicamento ou de algum determinado hábito. Então, parece haver algum benefício com o consumo moderado de bebidas alcoólicas. Só que isso tem o que a gente chama uma curva em J, né? Que se tu bebe muito pouco, tu não tem o benefício. Se tu bebe um pouco moderadamente, tu vai ter esse benefício, mas se tu passar um pouquinho do limite, tu já perde. Em termos de redução de eventos ateroscleróticos. Mas o álcool em excesso, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta o risco das arritmias cardíacas também, ele pode aumentar insuficiência cardíaca. Então, assim, tomar um pouco não é proibido, mas isso não deve ser orientado pelo médico para que o paciente tenha este hábito. Até porque a dependência do álcool, a dependência química, pode estar lá escondida em determinado paciente que nunca foi estimulado a isso e a partir daquele ponto desenvolver. Então, esse ainda é um assunto controverso. Parece que sim, os estudos que existem até hoje, que não são ensaios clínicos randomizados, demonstram que parece que a bebida moderada pode ajudar. E o que é o consumo moderado de álcool? 2 doses de bebida por dia para homens e 1 dose para mulheres, que seria 2 taças de vinho, por exemplo, para homens, 1 taça para mulheres. Quanto é que é 1 taça de vinho? Tem taça de vinho de todo tamanho, né? Então, 1 taça de vinho seria considerado 150 ml, 2 por dia para homens. Mas, novamente, isso é uma questão controversa que não tem comprovação plena ainda. Existem estudos em andamento no mundo com muitos pacientes envolvidos e que aí sim
com esta metodologia que pode demonstrar de maneira mais concreta essa relação causal e essa relação de benefício da bebida de álcool. Bom, digamos que uma pessoa dita saudável, né, que até então não possui nenhum tipo de diagnóstico de doença cardíaca. A gente sabe que diversos especialistas já estiveram participando do nosso programa e eles sempre dizem a mesma coisa, que há necessidade da realização de exames periódicos. Na questão do coração não é diferente, há uma necessidade. Qual seria o período mais aconselhado para a realização de exames, para se procurar o médico cardiologista, para fazer os exames necessários para saber se continua tudo em ordem? Isso vai depender muito do perfil de cada paciente, né? Isso deve ser individualizado como tudo em medicina, mas eu acredito que a partir dos 40 anos de idade, uma vez por ano, fazendo os exames mais básicos, já é mais do que suficiente em pessoas saudáveis, diferente daqueles que têm alguma patologia, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças do colesterol, que tem muitas doenças genéticas do colesterol que as crianças podem ter. Isso muda, né? Então o acompanhamento tem que ser mais frequente, a cada 6 meses, eventualmente. Nos pacientes hipertensos, que têm dislipidemia, doença do colesterol, que têm diabetes, o ideal é a cada 6 meses. Nos pacientes saudáveis, acima de 40 anos, eu acho que uma vez por ano os exames mais básicos já é suficiente. Surgindo alguma mudança, bom, aí vai se individualizar. E alguns pacientes mesmo, no início de um tratamento do diabetes, por exemplo, que não está controlado, eles vão precisar voltar com uma frequência ainda maior, a cada 3 meses, às vezes em 30 dias tem que voltar. Para pacientes saudáveis, a partir dos 40 anos, eu acho que uma vez por ano seria suficiente. Existe algum tipo de sintoma que sirva de alerta para os nossos telespectadores, que não necessariamente, porque às vezes um sintoma ele se assemelha a um outro problema que não tem nada a ver com o coração, mas quais seriam os principais sintomas que um paciente dito saudável precisa ficar atento? A gente tem um grande problema em termos de sintomatologia, especialmente em hipertensão, que é uma doença que, na maioria das vezes, ela não causa sintoma algum. Eventualmente, a cefaleia, que é a dor de cabeça, os pacientes referem muito frequentemente a dor occipital, né, ou na nuca, pode ser um sintoma, mas na maioria das vezes a hipertensão não causa sintoma algum. Então é importante, eventualmente, verificar a pressão. Por isso, fazer um exame do açúcar, um exame do colesterol, eventualmente. O colesterol ele vai passar a ter uma alteração mais tardiamente. Então, se no início o teu colesterol é bom, ele vai permanecer bem por um grande período, desde que tu mantenha os cuidados e hábitos saudáveis. O açúcar pode mudar mais rapidamente. E o colesterol, por exemplo, também não costuma dar sintoma nenhum. O diabetes, aí sim, pode causar sede, emagrecimento, né, prurido no corpo, coceira, né? E do ponto de vista cardiológico, os sintomas mais importantes associados a doenças importantes do coração são a dor no peito e a falta de ar ao exercício. A dor no peito também ao exercício. Principalmente aquela dor no meio do peito ou um pouco à esquerda, que a gente não consegue definir muito bem a localização, uma dor mais difusa. Quando tu faz um esforço, dói, em ardência ou em aperto, alivia quando tu para. Este é um sintoma importante do ponto de vista cardiológico e que deve-se então buscar um atendimento. E a falta de ar também aos exercícios, pode ser pulmonar, mas pode ser cardíaca. E se tu faz um determinado esforço durante um período de tempo e depois tu não consegue mais manter aquele mesmo esforço que tu fazia antigamente sem sintomas, já tem cansaço, também é importante avaliar. Basicamente, do ponto de vista cardiológico, dor torácica, dor no peito, falta de ar e também as palpitações, que muitas vezes as arritmias acabam causando,
os distúrbios do ritmo cardíaco, como se o coração batesse de maneira diferente, mais próximo ao pescoço e de maneira descompassada, também é um sintoma que deve servir de alerta. Mas muitas pessoas também têm arritmia e não tem sintoma nenhum, né? Mas sintomas de alerta seriam esses aí: palpitações, dor torácica e cansaço aos esforços. Bom, muitas vezes a gente olha até nos noticiários, né? Pessoas famosas, pessoas simples do dia a dia também, que foram vítimas de ataques fulminantes. O que é isso? Que anomalia é essa que acontece? E muitas vezes isso fica como um infarto, né? A pessoa infartou. Claro que o infarto é uma causa muito frequente de morte súbita, e antigamente era chamado assim, ataque cardíaco. E os países de língua inglesa ainda usam esse termo. Mas a morte súbita, ela pode ser causada por infarto, né? Alguém que nunca teve sintoma algum. O primeiro sintoma da doença coronariana, que é a obstrução das artérias coronárias, pode ser realmente um infarto, e esse infarto ser fulminante. Mas também tem as arritmias graves, que podem causar morte súbita, taquicardias ventriculares, fibrilação ventricular, a fibrilação atrial em pacientes que tenham doenças do sistema de condução, outras, né? Por exemplo, a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Se o paciente tiver uma fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, ele pode morrer por isso subitamente. Mas muitas vezes as pessoas morrem por uma arritmia grave que causa um colapso cardíaco, o coração perde a capacidade de contração e se classifica de maneira empírica como um infarto. Muitas vezes não é infarto, muitas vezes são distúrbios do ritmo cardíaco. E aí as predisposições para isso são outras, são muitas. Pode ser um infarto que cause uma arritmia, mas podem também acontecer por miocardiopatias, né? As miocardiopatias hipertróficas, miocardiopatias dilatadas. Miocardiopatias dilatada, o coração fica aumentado, as hipertróficas, o músculo cardíaco, que em determinada região ou todo ele fica muito espessado, impedindo a passagem do fluxo sanguíneo, e ele acaba não chegando na aorta, mas isso também causa arritmia. A doença de Wolff-Parkinson-White nos pacientes que desenvolvem fibrilação atrial também pode ser fatal. Então tem uma gama de doenças cardiológicas que podem causar esse evento, que é o ataque cardíaco, que na verdade é morte súbita, e eventualmente esse paciente pode ser recuperado da morte súbita, se ele for atendido de maneira adequada e dependendo da patologia que está acontecendo, esses pacientes podem ser recuperados. Tanto que a gente usa o termo é um paciente, por exemplo, que teve uma morte súbita abortada. Por exemplo, um caso que ficou muito famoso, porque aconteceu dentro de campo, é o jogador da Noruega, né? ou da Dinamarca, o Eriksson, que teve uma parada cardíaca por arritmia cardíaca. Depois ele implantou um desfibrilador e hoje está jogando futebol. Mas não foi infarto, foi uma arritmia. Eu acho que é isso, o ataque cardíaco é isso aí. Tanto pode ser a morte súbita causada por arritmia ou por infarto. Bom, você falava agora há pouco sobre obstrução das artérias. O que causa essa obstrução? É algo genético que pode causar essa obstrução ou isso tem a ver diretamente com a nossa alimentação? Tem a ver com a nossa alimentação e tem a ver com a nossa genética também. Fatores de risco genéticos para as doenças ateroscleróticas. Bom, vamos começar falando sobre o que é. A doença aterosclerótica, que são aquelas doenças que causam o entupimento das nossas artérias. Nós temos artérias que levam o sangue do coração e veias que trazem o sangue para o coração. O problema é a obstrução das artérias que levam o sangue do coração para algum lugar do corpo. As doenças ateroscleróticas acontecem nas nossas artérias, que são acúmulos de gordura nas paredes das artérias, que são causadas por doença da parte mais interna das nossas artérias, da camada interna das nossas artérias.
Essa doença da camada interna das nossas artérias, ela tem várias causas. O fumo é uma delas, a hipertensão é uma delas, o diabetes é uma delas, e as doenças do colesterol também, e assim por diante. E o fator genético é sim um fator importante, tanto que se considera como um fator de risco importante para a doença aterosclerótica, quando há e isso é considerado doença precoce, quando a gente tem um familiar de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, masculino com menos de 55 anos, que tenha tido algum evento, como infarto ou AVC, né? Ou feminino com menos de 65 anos. Esse também é um fator de risco importante, é um agravante de risco que a gente usa nos cálculos de risco quando estamos avaliando um paciente. Então a genética tem a ver com isso sim, essas doenças todas que eu citei também, os hábitos de vida, a falta de exercício também causa doença na camada mais interna das nossas artérias, o estresse também, e hoje tem se falado também que uma das maneiras de se reduzir esse risco, além de todos os cuidados com a alimentação, com o tratamento dessas doenças, a genética, infelizmente, a gente não tem ainda como modificar, é a espiritualidade e a redução do estresse. Por isso que a religião, dependendo de como ela é encarada, ela é um fator que auxilia, a fé auxiliam na redução de risco para essas doenças. Claro que o impacto não é o mesmo de, por exemplo, tratar um diabetes, não é? Que é uma doença muito importante nesse sentido, como causadora desses problemas, mas a espiritualidade, a meditação, hoje em dia também são colocadas, inclusive, nas diretrizes das sociedades médicas como fator importante para a redução de risco. E a alimentação também, sem dúvida nenhuma. A gordura saturada, existe uma crença de que a gordura animal é boa. Não, a gordura animal não é boa. A gordura da carne, a gordura da pele da galinha, a banha de porco, os miúdos em geral, essas gorduras são gorduras saturadas que não nos fazem bem, fazem mal. Assim como a gordura vegetal quando é aquecida para fritura, que a gordura vegetal deixa de ser insaturada, poliinsaturada, e passa a ser uma gordura saturada, que é aquela que traz prejuízo e acúmulo de gordura nas nossas artérias. Qual seria a gordura mais recomendada para ser utilizada, por exemplo, na culinária, no preparo dos alimentos? A melhor gordura que a gente tem é a gordura vegetal. Entre os óleos vegetais, o melhor de todos, sem dúvida nenhuma, é o azeite de oliva. Mas os óleos vegetais, todos podem ser usados para cozinhar. O óleo de soja é um bom óleo, só que se tu aquece ele a ponto de fritura, então ele perde as características moleculares que ele tem, que são benéficas, e acaba se tornando, pelo tipo de ligação que se forma entre as moléculas, uma gordura que nos faz mal. Bom, você falava sobre a espiritualidade, né? Claro que depende do nível de espiritualidade que a pessoa pratica, né? Cada um tem a sua religião específica e cada uma delas lida com a espiritualidade de uma forma diferente. Mas eu vejo a espiritualidade, dependendo da forma que ela é praticada, como ela indo de encontro a outras características que você citou anteriormente, como, por exemplo, a busca da paz interior, a busca da tranquilidade. Nós vivemos em um mundo muito corrido. É verdade que nós não temos mais tempo para praticamente nada, porque nós temos a nossa vida, seja do trabalho, seja em outras funções, que a gente acaba correndo e correndo muito. E muitas vezes a gente não tem tempo para procurar a paz, para procurar o descanso, né? Então existem determinadas formas com que você encara a religiosidade em que você busca justamente isso. Não, eu quero ter um momento de paz, eu quero ter um momento de sossego, eu quero colocar as coisas em ordem. Então vai muito de encontro com outras características que o senhor citou agora há pouco. Exatamente, a religião é uma ferramenta para isso, para a busca da tranquilidade, como tu falou, da paz interior, é um momento de conexão com o extrafísico, vamos dizer assim, e que isso pode trazer
para os indivíduos essa tranquilidade maior, essa redução do estresse. Reduzindo o estresse, nós reduzimos a produção de hormônios que aumentam esse estresse, né? Então é um ciclo benéfico, né? Tu reduz o teu estresse pela tua atitude, reduz a produção de hormônio que aumentaria o teu estresse e assim por diante. Mas essa conexão com o seu interior, com o seu pensamento mais tranquilo, com a paz, com a religiosidade, com um ser superior, sem dúvida nenhuma, isso está demonstrado, traz benefício no sentido de prevenção de doenças cardiovasculares. Bom, voltando à questão dos mitos e verdades, né? Infelizmente, a gente tem... Na verdade, felizmente, nós temos as redes sociais em que a gente tem a abertura de um mundo, né? Um leque de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alguns desafios para a medicina, que são aquelas informações, muitas vezes, inverídicas, que elas não têm nenhuma fonte específica, elas não são baseadas em nenhum tipo de ordenamento que nós tenhamos vigentes no nosso país. E aí acontece que, ontem mesmo eu acompanhei muito, era o Dia do Coração, então eu acompanhei muitas redes sociais, as discussões sobre isso, as dicas e tudo mais. Várias dicas semelhantes às que você falou, sobre uma busca de uma alimentação saudável, prática de atividade física e tudo mais. Mas aí o que me preocupa é quando, em meio a tantas dicas, a tanta informação perdida nas redes sociais, começam-se a incentivar a utilização de determinados medicamentos. E aí a gente vê isso um grande risco, porque existem medicamentos, daqui a pouco até pode trazer algum tipo de benefício, mas uma avaliação de um profissional, ela é mais aprofundada. Daqui a pouco aquele medicamento pode fazer bem para o coração, mas pode trazer um transtorno muito grande para algum outro órgão, dependendo do tipo de enfermidade ao qual esse paciente esteja utilizando. E eu vi vários vídeos ontem falando sobre um medicamento popularmente conhecido como o AS, ou seja, alguns vídeos dizendo que ele seria benéfico para o coração. Mas eu fiquei com esse receio. Será que ele realmente traz o efeito que está sendo anunciado nesses comentários nas redes sociais? Será que ele não traz algum outro dano escondido em meio a tudo isso? E principalmente, a dosagem, né? Que tipo de dosagem seria mais adequada caso ele realmente trouxesse benefício? Esse é um bom exemplo. O AS, ele, até um tempo atrás, se usava muito mais do que se tem usado hoje em dia, porque ele tem efeitos positivos, por exemplo, na redução da formação do trombo, que é o evento final de um infarto, de um AVC. Ele diminui a agregação das plaquetas, que faz parte da cascata da formação do coágulo, né, da coagulação, da cascata da coagulação. Mas existem indicações muito precisas e cada vez mais precisas para o uso do ácido acetil salicílico, que é o AS. Não se usa o AS para todo mundo. Hoje, a prescrição dessa medicação só está indicada para prevenção secundária, ou seja, para pacientes que já tiveram algum evento, um infarto ou um AVC, por exemplo, ou colocaram um dispositivo que é o stent, né, que popularmente chama-se de molinha, numa coronária, ou na artéria carótida, ou numa artéria do cérebro, para evitar que naquele local se forme um coágulo. Fora isso, não há benefício do AS, e até pelo contrário, ele diminui a ação de uma enzima que produz a proteção gástrica, uma película, essa enzima produz uma substância que faz uma película que protege as células do nosso estômago contra a acidez. E o AS inibe essa enzima e, portanto, inibe a produção desta proteção. E aí a gente pode ter úlcera, pode ter gastrite, pode ter sangramento do estômago, assim como podem haver sangramentos em outros locais. Então, realmente eu concordo contigo. Todo medicamento tem o seu efeito positivo, comprovado, mas ele também tem os efeitos colaterais que podem vir juntamente com aquele efeito benéfico. Então, para se indicar uma medicação para determinado tratamento, é preciso que esteja comprovado que o benefício que ele vai trazer supere o possível risco que também está embutido no uso dessa medicação. E hoje em dia, eu concordo contigo, Gil, tem
muita desinformação nesse sentido, muitas pessoas com interesse econômico, né, falando em verdades ou até fazendo em verdades, uma coisa que preocupa muito. E realmente as redes sociais são uma arma para isso. O que eu posso recomendar é procurar um profissional da sua confiança, tirar suas dúvidas e usar aquela medicação que realmente está indicada para o seu caso. Não fazer automedicação. A automedicação realmente é muito perigosa e pode trazer consequências que podem ser graves. Bom, a gente está se aproximando de uma época mais quente do ano, onde nós estamos aí já começando a querer acabamos de entrar na primavera, mas está todo mundo deslumbrando e fazendo seus planos para o verão. Essa é uma época mais propícia para a utilização de práticas esportivas, atividades físicas, né? Algumas pessoas acabam indo além daquilo que é recomendado, ou seja, fazem uma atividade física com uma carga mais elevada. Quem nunca fez uma atividade física e quer começar a praticar algo nesse sentido, qual é a recomendação que você traria? Bom, especialmente para os pacientes acima de 50 anos, fazer uma revisão, até pacientes mais jovens também, 45 anos, fazer uma avaliação cardiológica, se pretende fazer um exercício mais intenso, ver se está tudo bem, se a pressão é boa, se a ausculta cardíaca está bem, se não tem nenhum sopro, não é? A gente tem, para pacientes que vão participar de eventos de intensidade, de exercício de intensidade maior, existe um protocolo todo que é sugerido pela Sociedade Americana do Coração, que são 14 passos que se avalia, e eles nem citam o eletrocardiograma, mas a gente costuma fazer o eletrocardiograma também. Então, basicamente, se pretende fazer uma atividade mais intensa, fazer uma avaliação com o cardiologista antes disso, especialmente se tem alguma doença ou se tem mais do que 45, 50 anos. Além disso, eu recomendo sempre a orientação de um profissional de educação física, que é a pessoa preparada para avaliar aquelas informações que chegam a ele, para avaliar o tipo físico do paciente e a capacidade cardiorrespiratória desse paciente e determinar, prescrever, não é, o exercício físico. Existem também médicos especializados nessa prescrição, que são os médicos do esporte, mas que são profissionais que o acesso ainda é um pouco difícil, porque são poucos os profissionais que atuam nessa área. Então a minha recomendação, de maneira mais básica, faz uma avaliação cardiológica e depois procura um educador físico para lhe orientar. Bom, então para a gente encerrar esse nosso bate-papo, acho que o que fica de lição para os nossos telespectadores, porque a gente fez uma pergunta no início do programa, é como você está cuidando do seu coração. Eu acho que a gente revisar a nossa alimentação, né, a gente começar a fazer atividade física, quem não realiza, né, como o próprio doutor Luciano falou, muitas vezes uma caminhada num ritmo daqui a pouco um pouco mais lento, porque algumas pessoas têm uma certa dificuldade, ou porque tem um sobrepeso, ou uma dificuldade de locomoção. Muitas vezes uma caminhada num ritmo mais lento, de 30 minutos por dia, já vai começar a trazer efeitos positivos. Sem dúvida. E isso é uma coisa importante que tu cita, Gil. Começa conforme o teu organismo te permite, se for uma caminhada, começa devagar, não precisa começar já fazendo os 30 minutos, começa com menos tempo, vai aumentando gradualmente a cada semana, até que tu atinja pelo menos aqueles 150 minutos que comprovadamente trazem benefício. Nunca se deve iniciar já pelo exercício mais intenso. Então, fazer atividade física, diminuir sódio na alimentação, que o sódio realmente tem uma ação muito danosa ao nosso coração, aumentar o consumo de potássio também naqueles pacientes que têm boa função renal, né? Porque o potássio, para quem tem distúrbios renais, é complicado, ele pode causar uma elevação no sangue se consumido de maneira exagerada, mas os sais para temperar a comida com potássio são mais benéficos do que o cloreto de sódio, que deve ser reduzido. Cuidar a pressão, se alimentar de maneira saudável, lembrar dos legumes, das verduras, que devem estar sempre no nosso dia a dia, e especialmente diminuir a gordura saturada e o sódio, que do ponto de vista cardiovascular são dois vilões. E claro, os carboidratos também em excesso
causam aumento de peso, causam a inflamação, que é... Hoje todo mundo fala em inflamação, né? Mesmo sem muitas vezes saberem exatamente o que é. Mas reduzir esses alimentos que são nocivos. Sal, gordura e carboidratos em excesso. O que é essa inflamação toda? Agora até vou aproveitar que você deixou no ar essa questão, porque isso realmente é outro tema também que tomou conta nas redes sociais. Não pode tomar o leite de vaca, porque o leite de vaca vai te causar uma inflamação. Tem que cuidar, outros alimentos também, a questão dos carboidratos principalmente fala muito isso, mas que inflamação é essa, afinal de contas? O processo inflamatório é um processo geralmente celular, que as células são estimuladas a produzirem substâncias para, em tese, defender o organismo, que acabam causando dano. Por exemplo, essas células que infiltram a parede interna das nossas artérias, em função da presença da gordura que tem lá dentro da célula, elas começam um processo para tentar resolver aquele problema, que acaba gerando e produzindo substâncias, citocinas, que são, na verdade, causadoras de uma piora daquele processo. Então aquela placa de gordura começa a aumentar e eventualmente pode até se romper, e quando rompe ou tem uma lesão da sua capa, acaba causando um infarto. Então o processo inflamatório é isso, é uma ação celular que deveria ser para proteção do nosso organismo, que pelo excesso acaba causando dano às nossas células. Outras, não aquelas que produzem a substância. E a gente sabe que a falta de exercício é pró-inflamatória, que o excesso de carboidratos também é pró-inflamatório. Então, nos alimentarmos bem, fazermos exercício de maneira adequada, são coisas que também atuam nesse sentido e evitam essa situação que é danosa para o nosso organismo.